Um, dois, três e Picolé. refrigerante. Nossa! Olha, fomos em Na área alimentos. alimentícia. Refrigerante picolé. Ah, já sei. Vai. Não, não vai nada, mentira. Peraí, vai. Um, dois, três e Criança. suco. Criança foi bom, mas eu acho que suco foi melhor. Suco foi bom. Suco e criança. Eu sei uma coisa. Não sei se Nossa, vai agora eu pensei falar. em duas coisas. Eu sei Eu uma acho coisa. que sim, acho que sim. Não, a minha é muito viajada. Vai. Um, dois, três e caixinha. Eu tomo suco com um bigode de suco aqui, ó. Quem que nunca fez Nossa, bigodinho mas de suco? aí ela tentando dizer a mesma palavra, não? Mas vai, bigodinho? Caixinha, Bigode suco de caixinha de faz criança. sentido. Bigode caixinha. Eu não sei. É, não vai acertar, mas vamos. Um, dois, três e Leite. personagem. Eu pensei personagem na embalagem. Faz sentido. Personagem leite. Já sei! Agora vamos acertar. Ah! Vai. Não, será que você certo? Claro que pensou. Um, dois, três e vaca! Personagem de leite. Aqui, Esse ó. aqui é o pica-pau? Esqueça tudo.